Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje eu quero apresentar nos mínimos detalhes o livro De Pastor a Pastor. Princípios para ser um pastor segundo o coração de Deus. Um livro escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, editora Ragnus. É a editora que publicou essa obra. Então você pastor, você líder, você que tem um chamado pastoral, esse livro é indicado para você, porque muitas das vezes nós pastores enfrentamos tantas situações e a gente às vezes não tem um material de apoio, um material que traz pontos para nos ajudar a entender o nosso chamado e tudo aquilo que a gente representa na vida das pessoas. Então esse livro vai te ajudar a ter essa compreensão, você pastor, obreiro, líder, você que tem um chamado pastoral, você que quer presentear o seu pastor com um livro, né, para ajudar ele na sua caminhada, eu indico esse livro, vai ser de grande edificação. Se você quiser adquiri-lo, na descrição tem um link, a gente vai lá para a mesa para a gente conferir nos mínimos detalhes essa obra, já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem pessoal, aqui estamos com o livro De Pastor a Pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, Princípios para ser um pastor segundo o coração de Deus. Todo líder, obreiro, pastor, ou aquele que tem um chamado pastoral, precisa ler esse livro. É um material de apoio fundamental para o ministério pastoral, me ajudou muito diante das realidades que nós vivemos como pastor. Editora Ragnus, não é um livro pesado, não é um livro difícil de entendimento, ele traz aspectos bíblicos para nos ajudar a ter essa compreensão. Bom, ficha catalográfica, o livro foi publicado em 2008, na editora Ragnus. Essa aqui é a 15ª reimpressão de junho de 2024, dedicatória. E aí nós temos o sumário, né? São 8 capítulos, tem um prefácio, depois perigos de um pastor, vocação do pastor, preparo do pastor, a vida devocional do pastor, os atributos do pastor, os sofrimentos do pastor, os compromissos do pastor e o salário do pastor. Tudo envolvendo o pastor, né? É um livro de pastor para pastor. Nosso querido pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes. Que tem um prefácio, né? Do próprio reverendo Hernandes Dias Lopes. E aí já entra no capítulo 1, Os Perigos do Pastor. Então o capítulo 1 ele é fundamental porque ele vai trazer os perigos que rodeiam a vida do pastor, né? E pelos anos de experiência do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele traz alguns pontos importantes, né? Como por exemplo, há pastores não convertidos no ministério, é uma realidade. Pastores que pregam arrependimento sem jamais tê-lo experimentado. Há quem anuncia a graça sem jamais ter sido transformado por ela. Há quem conduz os perdidos à salvação e ainda está perdido. Acontece, né? Então ele traz esse ponto, né? Ele traz aqui interessante que ele traz uma pesquisa, né, que o pastor é uma das funções mais desacreditadas que existe, né? Segundo, há pastores não vocacionados no ministério. Sim, existem também, né? E aí ele traz alguns pontos, né? Eu fiz algumas marcações com relação ao tamanho da letra, um bom tamanho de letra, confortável, espaçamento da página bom, é aquela folha meio amarelada que é boa para leitura, descansa as vistas, né? Terceiro, há pastores preguiçosos no ministério. É uma verdade. 4, há pastores gananciosos no ministério. 5, há pastores instáveis emocionalmente no ministério. É verdade, né? A gente vê hoje muitos pastores com problemas emocionais também. 6, há pastores com medo de fracassar no ministério. Medo. Ele traz aqui uns pontos práticos. Esse primeiro capítulo é bem prático, né? 7, há pastores confusos teologicamente no ministério. Então tem também, né, pastores que teologicamente têm pregado até heresias. 8, há pastores despóticos no ministério, né? Tem pastores aí com autoritarismo, enfim. 9, há pastores sendo vítimas de despotismo no ministério, também tem, né? E 10º, há pastores iludidos no ministério. Então, infelizmente, tem também. 11º, há pastores com casamento destruído, tá vendo? 12, há pastores descontrolados financeiramente. 13, há pastores em pecado no ministério. É uma situação. Enfim, esse capítulo 1 é um capítulo mais prático. A partir do capítulo 2, a vocação do pastor, e aí ele também vai trabalhar textos bíblicos para fundamentar tudo isso.
Então aqui ele vai trabalhar um texto de Jeremias, aí ele explica um pouquinho também dessa questão da vocação do pastor, mas aí ele faz uma exposição do texto de Jeremias 13. É Deus quem dá pastores à sua igreja. Aí ele faz uma exposição mesmo, um grande expositor das escrituras, né? Então o reverendo Hernandes Dias Lopes ele expõe esse texto, trazendo alguns pontos, ó. Deus dá pastores à sua igreja, ainda em Jeremias 13. Então ele usa textos bíblicos para fundamentar o seu pensamento. Deus dá pastores segundo o seu coração. A excelência que o pastor deve exercer o seu pastorado. Então, todas as vezes que ele traz um tópico, está bem destacado aqui com a referência bíblica. Capítulo 3, o preparo do pastor. Como funciona também essa questão do preparo, né? Então, ele pega o texto aqui de 1 Reis, capítulo 17, e ele vai expondo esse texto, né? O pastor debaixo dos holofotes. 1 Reis 17, 1 e 2. Deus trabalha na vida do pastor antes de trabalhar através do pastor. Interessante, né? Trazendo aqui aspectos importantes. Do 8 ao 10, 1 Reis 17. O pastor na fornalha da prova. Está falando aqui de Elias, né? Aquele texto de Elias. E aí ele vai expondo o pastor como guerreiro espiritual. Tá vendo? Então eu fiz várias marcações que eu achei importante para me ajudar. Ó. Quando o pastor é chamado para casa. Já está em 2 Reis. Capítulo 4. A vida devocional do pastor. Ó. Se quisermos um reavivamento genuíno na igreja evangélica brasileira, os pastores são os primeiros que terão de acertar sua vida com Deus. Quando o pastor é um graveto seco que pega o fogo do espírito, até lenha verde começa a arder. Essa frase aqui eu achei espetacular, né? E aí ele vai seguindo: o pastor e sua piedade. A vida do ministro do evangelho é a vida do seu ministério. A pregação poderosa está realizada no solo da vida do pregador. Uma vida ungida produz um ministério ungido. Santidade é o fundamento de um ministério poderoso. Interessante, né? Então ele vai trabalhando, desenvolvendo esses pontos, citando algumas frases. O pastor e sua vida de oração. Enfim, tudo isso fundamental, né? O pastor e seu estudo da palavra. Enfim, então tem muita coisa aqui importante nessa parte da vida do pastor, que a vida devocional dele é um fundamento importante para que ele possa derramar isso na vida das pessoas. O capítulo 5 traz os atributos do pastor. E aí aonde que ele vai encontrar esses atributos? Na passagem de 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. Ele vai trazer esses pontos aqui, vai expor o texto, né? A mensagem do seu ministério, o motivo do seu ministério, o método do seu ministério. Então tudo aquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes está trazendo tem fundamento bíblico, tá? Tem fundamento dentro da palavra. Olha só, ele vai decorrendo e seguindo o texto das Sagradas Escrituras para trabalhar os atributos do pastor, tá? Então, cada capítulo, e gente, a linguagem é uma linguagem pastoral, uma linguagem fácil. Para quem já está acostumado com os livros do reverendo Hernandes Dias Lopes, sabe que não são materiais técnicos, né? São materiais profundos e práticos ao mesmo tempo. O capítulo 6 é um capítulo assim, de fundamental importância a gente falar sobre ele, porque já vai entrar mais essa parte das emoções do pastor, né? O capítulo 6 fala sobre os sofrimentos do pastor. Então ele vai trazer também os sofrimentos do pastor. A graça de Deus nos capacita a enfrentar o sofrimento. A graça de Deus nos capacita a viver vitoriosamente apesar das adversidades. E aí ele traz o texto de 2 Timóteo 4, onde o apóstolo Paulo sofreu a dor da solidão, né? O apóstolo Paulo sofreu a dor da ingratidão. Então nós pastores estamos sujeitos a isso. E eu falo como pastor porque eu também sou pastor, também sou vocacionado ao ministério. Então, por muitas vezes eu já passei por isso e vou passar mais vezes, mas a gente tem que procurar a graça de Deus. Olha só, a graça de Deus nos capacita a receber assistência do céu, inclusive na hora da morte. Então, muito interessante. Capítulo 7, os compromissos do pastor. Também ele vai desenvolver o compromisso do pastor, em primeiro lugar, com Deus, em segundo lugar, consigo mesmo, baseado em Atos 20, em terceiro lugar, com a palavra de Deus, em quarto lugar, com o ministério. Em quinto lugar, como pastor da igreja. Em sexto lugar, com o dinheiro, inclusive, né? Ele vai se desenvolvendo aqui em Atos 20. Sétimo lugar, o pastor com a afetividade. E são 7 pontos. As pessoas são carentes afetivamente. Os pastores precisam compreender que o amor verbalizado e demonstrado tem um grande poder terapêutico. Capítulo 8, o salário do pastor. Como funciona, né, a remuneração para aqueles que são remunerados, né?
ou aqueles que são voluntários. Então ele traz à tona 2 Coríntios 9, para 2 Coríntios 9 não, 1 Coríntios 9, né? 1 Coríntios 9, para desenvolver essa linha de pensamento. Ele traz aqui outros pontos também, até no Antigo e no Novo Testamento, sobre essa conduta. Bom, página 155, a gente finaliza o conteúdo do livro, que são as notas, tá? Bibliográficas, citações. A gente tem aqui algumas páginas onde nós encontramos isso e também algumas páginas em branco para futuras anotações. Excelente livro, na descrição tem um link se você quiser comprar. De Pastor a Pastor, Princípios para ser um pastor segundo o coração de Deus. É um manual, um guia indispensável para você, pastor, obreiro, líder ou aqueles que exercem um ministério, um chamado pastoral de uma certa maneira. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.